há alguns dias a gente vem falando sobre batalha espiritual, batalha espiritual. E há uma tendência muito natural, infelizmente, de as pessoas acharem que as batalhas espirituais envolvem movimentos místicos. As pessoas confundem fé com misticismo. O que é isso? Fé é uma certeza em coisas que não se veem, segundo diz o próprio texto de Hebreus, capítulo 11. A certeza em coisas que não se veem, mas pela percepção que foi dada por Deus, nós cremos. E coisas que ainda não aconteceram e que ainda vão acontecer e que vieram a existir pela poderosa palavra de Deus, nós cremos nisso. Isso é fé. Mas o místico é aquele que arrisca sem embasamento algum. O místico é aquele que acredita em qualquer ladainha que é dito. Dê não sei quantos pulinhos, dê não sei quantos giros, cante tantas músicas e tantas... Eu sei que em algumas coisas faz algum sentido, porque a lógica humana opera nessas ações místicas. O místico, ele entende que o Espírito Santo não está aqui para convencer dos pecados. E é o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz que o Espírito Santo, o Consolador que Ele vai estar enviando, Ele está dizendo para os discípulos, para os apóstolos: olha, eu vou embora, eu vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar. Ele dá toda a lógica do que vai acontecer, mas eu vou deixar com vocês um Consolador. Ele que tem a missão maior de convencer o ser humano de todo pecado, toda a justiça e todo o juízo de Deus. Olha a principal função do Espírito Santo. Dentre outras coisas, nos iluminar a mente para falarmos aquilo que seja agradável a Deus. Mas Ele está nos orientando, nos convencendo, nos mostrando os caminhos. Mas para o místico, o Espírito Santo é menosprezado e limitado a uma entidade que pode até envergonhar o indivíduo. E o Espírito Santo, que é Deus, não envergonha ninguém. O Espírito Santo não faz a pessoa se jogar no chão, se espojar ao ridículo. Porque Deus não quer isso dos seus filhos. Isso nunca apareceu na Bíblia. O espírito que faz o indivíduo ser jogado no chão e arremessado é o espírito imundo. E isso a Bíblia relata. É o espírito que faz com que a carne do indivíduo se prevaleça e diga: olha como eu sou top. Se joga. É o mesmo espírito de porco que faz com que os indivíduos se passem por aleijados, se passem por coxos e em sessões megalomaníacas de algumas igrejas muito loucas, que têm o título de igreja, façam com que os seus líderes espirituais se tornem alguém maiores do que são, quando na verdade não são nada. E aí eles fazem algumas curas e o cara: olha, esse aí é da cura. Esse aí, ó, o cara chegou aleijado lá e saiu andando. Cuidado. Eu não duvido da cura que Deus pode proporcionar na vida da pessoa, mas de forma mística e midiática, para as pessoas lá fora verem, não vejo isso acontecendo na Bíblia. O Espírito Santo, disse Jesus Cristo: eu vou deixar para vocês, para convencer de todo pecado, justiça e juízo de Deus. Ele vai convencer cada um
dos seus próprios pecados, da justiça de Deus e do juízo, caso eu não cumpra o que a justiça me diz. Se eu entendo o pecado, fui convencido do pecado, eu entendo a justiça de Deus que me apontou esse pecado, e eu sei que o juízo de Deus, caso eu não seja obediente, vai ser cumprido em mim, é porque eu não ouvi o Espírito Santo de Deus. Então não tem a ver com que certos movimentos acontecem por aí, que fazem o indivíduo rodopiar a noite toda e dizer: olhe, isso é Espírito Santo, cuidado. Prove os Espíritos, e é o que a gente vai ler hoje. Nós vamos ler e interpretar à luz das Escrituras o que é que faz com que o indivíduo ouça a voz de Deus sem ser a voz de Deus. E ele afirma piamente, ele acredita que está ouvindo a voz de Deus, quando é a voz de qualquer outro capiroto, de coisas ruins. Cabe ao crente e ao cristão entender que as batalhas espirituais da vida dele não acontecem em determinadas rodas e giros. O cristão maduro precisa entender que a batalha espiritual dele está no dia a dia dele, na casa dele, fazendo com que a cabeça dele pense em valorizar somente o próprio corpo e os próprios desejos. E aí ele esquece da igreja, ele esquece das relações dos irmãos, ele esquece do compromisso com a igreja, ele esquece e vai se desmontando toda a armadura que um dia eu acredito que ele teve. Que se veio para a igreja, ele teve. Se bem que tem alguns que nunca tiveram. Alguns que vieram à igreja, que foram à igreja, que estavam na igreja, nunca tiveram, porque saíram sem sentir falta de igreja. Porque cristão sente falta do corpo de Cristo. Aí, não, mas eu ouvi Deus. Cuidado. Porque o que é batalha verdadeira, batalha espiritual, é saber se eu estou brigando ou não com a minha mulher dentro de casa. Qual está o nível de intensidade das minhas brigas. E se dessas brigas pensamentos negativos advêm, se dessas brigas com a minha filha, com a minha esposa, com meus amigos, com os meus irmãos do trabalho, com os meus irmãos da igreja, se dessas brigas está surgindo contenda, confusão, maquinação, ajeitadinho, isso é diabólico, isso é batalha espiritual. Se eu consigo perceber que essas coisas estão acontecendo e eu não brigo contra essas coisas, e eu nem sequer oro, e ainda minto para mim mesmo dizendo que estou orando, isso é perder a batalha. O Espírito Santo convence, minha gente, ele diz, ele fala não é Carlos, porque o pessoal está esperando isso, né? Eu acho que as pessoas estão esperando isso, visualizar. Por isso que tem tanto idólatra dentro da igreja. Não é idólatra de pastor não, como tem uma meia dúzia de gente dizendo que idolatra pastor, mas que tem coragem de ouvir a voz do pastor. Está faltando crente para ouvir a voz do pastor, mas tem crente que idolatra um Jesus que ele criou. Eu ouvi Jesus. Isso aí não é de Deus não. O cara passar das 9 da manhã até as 3 da tarde orando, isso não é de Deus, isso é carne. Tem coragem de fazer isso? Moribundo. Eu vejo tantos moribundos com as línguas afiadíssimas, apontando para a igreja A, B ou C, porque ele está orando. Tenha vergonha e ore. O Espírito Santo convence, só que as pessoas tapam os ouvidos com a cera da mentira de um lado e de outro, e preferem escutar pastores que eles escolheram a dedo para eles serem massageados. A palavra de Deus nos mostra o caminho dessa batalha, porque passa por essa batalha também, por escutar a palavra correta, por escutar o Espírito correto, por escutar a palavra de Deus.
Eu peço a vocês que abram a Bíblia ou acompanhem dali a carta de João, a primeira carta de João. A primeira carta de João. Antes de ler essa carta, eu vou ler um versinho que está aqui na segunda carta aos Coríntios, só para clarear a memória da gente. Está no capítulo 11 de 2 Coríntios. Eu só vou ler, não precisa acompanhar não. Capítulo 11, 2 Coríntios. Eu tinha marcado aqui para acompanhar a leitura, mas eu vou antecipar a leitura. Verso 13. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma. Não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será segundo as suas obras. Mas vamos lá para a carta de João, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Se você estiver em casa, estiver com disposição de ler, abra sua Bíblia. Se não tiver, procure a disposição em algum lugar, mas ache. 1 João, capítulo 4. Eu recomendo de verdade que, se não leu, ouça, preste atenção, ouça, porque o remédio da gente vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Ele bota espírito com letra minúscula, viu? Pequenininho. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Aí sim, letra maiúscula. O Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior, e aí veja só, essa é a frase, viu? Porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João, o evangelista João, preso, encarcerado em Pátimos, preso antes mesmo de escrever Apocalipse. Ele diz: gente, cuidado com os falsos profetas em nome de Jesus. Cuidado. Pondere o que é que ele está falando. Porque uma das formas de nós cairmos na tentação, porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Vamos ficar claro isso? A gente está claro, né? O que é que afasta o indivíduo de Deus? Não é o pecado? Mas aí fica complicado, pastor, porque todo mundo é pecador. Sim, a gente vive pecando por causa disso? Isso é salvo-conduto para pecar? O fato de sabermos que nós somos pecadores, nós temos liberdade para sair pecando? Não, porque a graça superabunda onde abundou grandemente o pecado. Aí por conta disso eu vou pecar?
Conscientemente, deliberadamente? Não. Não. Ah, mas o problema é que a nossa capacidade de entender pecado é complicada. E o mundo, e aí eu vou ter que fazer essa ênfase muito forte com vocês. Preste atenção com a esperteza da carne, a esperteza do falso profeta. O que é que o falso profeta diz? Como fez Satanás com Jesus na tentação do deserto. Mas você não é filho de Deus? Mas você não é filho de Deus? E Deus não perdoa? Vê como é que Satanás faz. Ah, mas ele usa assim no meu ouvido? Satanás vem falar? Não, Satanás não fala no ouvido da gente, não. Ele manda a gente fazer isso. Gente com problema, com propósito errado, com intenção negativa. Gente que usa a igreja como trampolim para planos pessoais. Gente que usa a igreja como massa de manobra para as suas realizações pessoais. Aí esse caba começa a dizer: não, meu irmão, você é filho de Deus, sossegue o coração. Faça o que o coração mandar. O importante é você estar feliz. E aí começa a dizer umas coisas: mas Jesus perdoa, minha filha e meu filho. Se preocupe não. Não, isso não é pecado não. Isso pode. Quem não faz isso são o pessoal de outra bandeira ali, aquela bandeira ali que não pode. Mas você pode. Estão confundindo usos e costumes de determinadas denominações com o pecado. Pecado é pecado. Adultério é pecado aqui, adultério é pecado na presbiteriana, adultério é pecado na Assembleia de Deus, adultério é pecado na anglicana, adultério é pecado em todas as igrejas. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Mentir é pecado aqui, mentir é pecado na Assembleia, mentir é pecado na presbiteriana, mentira é pecado. E a gente mente, ou não? Ou está todo mundo santo, isolado do mundo? A gente tende a mentir. Por isso que o esforço precisa ser maior. E não eu tirar da cabeça a sensação de que eu faço as coisas certas o tempo todo. Eu colocar na cabeça a sensação de que eu coloco, não, que nada, isso aí é coisa do povo lá. Sensualidade, que não seja para marido e para mulher, é pecado. Sensualizar. Para que eu tenho que sensualizar para uma pessoa de fora? Qual é o propósito disso? Qual é o meu interesse em despertar desejo sexual em alguém, fora da minha mulher? Qual é o propósito? É pecado. Falar mal do outro com um propósito claro de derrubá-lo, gerar falso testemunho, é pecado. Adorar um outro Deus é pecado. Deixar de guardar um dia para o Senhor é pecado. E agora? E agora? Jesus anulou esse também? Se alguém disse para você, é mentiroso. Se alguém relaxou para você isso, é mentiroso. Mas pastor, se eu não tenho tempo aí, é outra história. Porque o próprio Jesus mostra as possibilidades do indivíduo não estar presente. Mas o crente, o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, ele sente o desejo. Mas o falso profeta, o espírito que não é de Deus, que está aqui escrito, nisto você vai conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do erro vai dizer: não, meu irmão, relaxe. E vai relaxando, e vai relaxando, e vai relaxando. Eu não queria um pai que não me dissesse não. Graças a Deus o meu me disse alguns nãos importantes na minha vida. Mas as pessoas querem um pai
que seja pareia dele. Um pai que diz, está boa, meu irmão, está de boa, meu irmão, relaxe, meu irmão, está de boa, está de boa, está de boa, não. Aí eu prometi para o Senhor, e o cara promete. Na hora do desespero, por isso que a gente vê, é feito político, sabe, em época de campanha. Prometo, meu Deus, eu prometo, mas como ele não vê, por isso que ele cria um ídolo. Porque ele não está vendo Jesus. Ele só está sentindo um aperto do medo, da ansiedade, da crise. Aí na hora da crise ele, meu Deus, eu estou sentindo que eu estou em falta com o Senhor, mas resolve essa questão, olha para aí, ó. Resolve essa questão, que aí eu vou estar lá, ó, direto na tua casa, basta dar uma semana. Pecado. Mas qual é o problema, pastor, se a gente é pecador? É que toda vez que eu baixo a guarda numa coisa, baixo a guarda noutra, não pensem, por favor, que eu fico aqui achando que a igreja tem que estar lotada o tempo todo, porque eu sei que não é possível. E nem é o meu desejo a princípio, não. Porque as pessoas têm ocupações, eu entendo isso. Eu entendo. Mas me preocupa a vida dessa pessoa, porque eu sei o resultado de quem em algum momento baixa a guarda, porque eu já baixei muito. Eu não estou aqui como inquisidor, não, dizendo, olha, você está errado, você está errado, você está errado. Porque quem diz que a gente faz isso, não tem coragem de me dizer isso. E eu já disse isso aqui na igreja, não é homem, nem é mulher, para dizer para mim que eu fiz uma coisa. Porque eu não fiz. E eu tenho minha consciência limpa. Absolutamente limpa. Nunca fiz coisas que pudessem apontar para o pecado alheio. Eu aponto, e vocês sabem disso, são testemunhas disso, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas dificuldades. E essas minhas dificuldades precisam servir de exemplo, porque se eu sofro com elas, eu não quero que outros sofram. Se eu já sofri com a baixa da guarda, porque eu não digo guarda, é com um lutador de boxe. Ele luta com a mão assim. Se ele baixar, o cara vai dar um murro nele, né? Não é assim? O cara está brigando, ele está assim, ó. Se eu baixo o braço, aí vem o outro lutador e é a brecha que o Satanás quer. Aí o cara está armado, preparadinho. Estou em oração, estou vigiando, estou lendo a palavra, estou aqui. Aí deu uma preguicinha. Baixo logo um braço. Aí deu outra preguiça. Aí ele entra. Ah, mas ele entra como, pastor? Se eu não estou vendo ele, você também não está vendo Jesus? Você também não está vendo Jesus? Mas como é que ele entra? Ele entra como um anjo de luz na tua vida. Eu estou colocando muito exemplo de mulher, né? Uma mulher maravilha, não sei o que, não esquece as mulheres maravilha. Entra agora no outro nível. Ele entra com uma grande proposta na tua vida. Ele entra como uma saída. Ele entra como um lazer muito gostoso. E é só que esse lazer se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes na tua vida. Ele entra com um sabor delicioso. Ele entra com a astúcia de quem diz, olha, para que igreja? Para quê? Se eu posso escolher qualquer pastor aí na internet, vou procurar um aqui. Não, esse aqui não. Esse aqui está falando que eu não gosto. Esse aqui está legal. Aí se ele falar um negocinho, esse aqui não mais não. Esse aqui mais não. E a pessoa vai escolhendo o que quer provar. E geralmente ele quer algo docinho para provar. E aí o texto diz, amados, não deem crédito a isso, a qualquer espírito antes de provar. Como é que eu provo um espírito? No caso, a mensagem de alguém. Porque o espírito que o texto fala de João, não é um espírito, uma alma, um ser, sabe, etéreo, não é isso não. É
o sentido da mensagem. Quando eu tenho o cuidado de trazer o texto para cá, eu digo onde o caba está, por que ele está lá. Eu falei aqui de João. A gente situa a situação, a gente coloca a situação num lugar onde a gente consiga entender. A gente tenta trazer para as pessoas um lugar. E por que ele falou isso naquela época? Por conta disso. Por que João falou isso naquela época? Porque ele escreveu cartas para um lugar onde o misticismo religioso, inclusive, a igreja de Éfeso, que é uma igreja que próprio Jesus Cristo manda a carta, fala ao anjo da igreja, que volte para o primeiro amor, e não sei o que e tal. Vocês são legais e tal, mas está faltando isso. E ele fala para um monte de igrejas da Ásia. E um grande problema da cidade de Éfeso era a capacidade das pessoas de acharem muitos deuses. Vamos imaginar que eles tinham vários líderes religiosos, de várias igrejas, de várias denominações, de vários sentidos religiosos. E essas pessoas diziam, não olhe para esse Cristo não, venha para cá, porque aqui é muito melhor. Aqui ninguém vai pedir para você comer a carne de ninguém, nem beber o sangue de ninguém. Lembra que a gente falou no domingo? Não, ninguém vai pedir para você sacrificar a sua própria vida, para dizer para Roma que é cristão quando você pode morrer. Por que dizer isso? Para que dizer que é crente? Basta dizer que é cristão, que cristão está na moda. Isso que é cristão. Para que eu vou dizer que eu sou crente? Para que eu vou dizer que eu sou batista? Porque se eu sou de Cristo. Então não precisa se preocupar com isso não. Não precisa dar paz para ninguém não. Para que dar paz? Isso é clichê de coisa de outras igrejas aí. Não precisa dar paz não. Aí vai esvaziando você, esvaziando, porque não precisa. Aí não precisa de mais nada. Então precisa de quê? Não precisa de nada. Não precisa de Cristo. A gente não diz isso porque a gente não tem coragem. Mas muitas vezes o indivíduo pensa, para que eu vou para a igreja? Para quê? Mas é para estar na igreja todo dia? Não, nunca pedi isso. A igreja nunca pediu isso. Mas ela pede aos que fazem parte dela. Na verdade, a igreja pede, Jesus manda. Jesus ordena. Sabe por que as pessoas não escutam Jesus? Porque não são de Jesus. Só escuta a voz do mestre quem é do mestre. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas conhecem a minha voz e quando eu chamo elas vêm. A voz de um profeta falso vai dizer que você é top e a igreja não presta. A voz de um profeta falso vai dizer que você não precisa fazer parte de um corpo. Diz que você é corpo sem corpo. Você é membro sem corpo. É aquela mãozinha do filme que passava antigamente. Vocês lembram de um filmezinho que tinha, que andava uma mãozinha assim? Pronto. Só andava a mão, e o corpo ninguém sabia, mas estava lá a mão, para lá e para cá, azucrinando a vida dos outros. Porque é o que aquela mão fazia, azucrinar. Não ouça falso profeta. O profeta tem que ter vida verdadeira. O profeta tem que pregar a palavra e saber o que está falando. O profeta não pode ter mentira na sua história, no seu currículo. Um profeta não pode ter ajeitadinho. O profeta não pode ter vida dúbia na sua casa. O profeta tem que dizer sim, sim, não, não. Porque se sair da boca dele, um espírito ruim sairá. Mas daquele que diz sim, sim, não, não, a igreja, a comunidade e os vizinhos vão saber que o que ele está falando é verdade. Provem os espíritos. Provem os espíritos. Não aceitem que alguém fale mal da noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é a igreja. Um profeta que fala mal da noiva de Cristo não é profeta. Pode ser a Assembleia, pode ser Batista, pode ser qualquer igreja. Mas se um profeta sair falando mal das outras igrejas, ele não é profeta.
De Deus não, ele pode ser de outra coisa. Provem, provem, porque essa batalha faz com que a gente entre, porque a gente gosta de cocegazinha no ouvido. O ser humano gosta de um negocinho assim, ó, no ouvido. Ai, que delícia, como é bom. Aí está tão bom aqui ouvindo, mas um cara que fica gritando no meu ouvido, mentira, é pecado, não sei o que lá e tal, é pecado, tudo é pecado. Ai, eu não quero ouvir esse cara não. Ninguém quer. Agora, se eu não fizer isso, alguém vai me cobrar. Se eu não fizer isso, Jesus vai me cobrar. O Espírito Santo vai me cobrar. Se eu não fizer isso, Ele me cobra. E cobra vocês também. E aí fica, não é um medinho não, mas fica a responsabilidade. Se nós não estivermos atentos às ciladas do inimigo, dizendo que você é top, que você pode todas as coisas, que você vence gigantes sem esforço, que você vence gigantes, você vence os Golias sem preparo. Davi lutou com um leão, com um urso, para chegar para encarar um Golias. Ou foi, como a gente dizia na época do menino, foi sorte de principiante. Não foi não. Ele foi preparado, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e era um jovem de oração. Ele só vence o Golias, só vence o gigante quem se prepara. Só vai para a batalha quem está preparado. Só vai para a batalha quem está com a armadura de Deus, com o escudo da fé. Quem está calçado com as sandálias do Evangelho da paz. Senão a gente perde. Olhe, orem. Eu fico falando feito uma mantra. Orem. Separe um tempinho para orar. Depois. Depois não venha dizer aqui, pastor, está em casa, está uma confusão danada. Mas eu estou orando, viu? Não venha não. Pensem. A gente sabe. Quando as coisas às vezes estão começando a falhar, a farrapar comigo, eu sei já o que é. Eu sei. A gente sabe. Na verdade, Miguel, diáconos, a gente sabe quando o negócio está meio estranho, a gente diz o que é que está havendo, a gente percebe os sinais do erro aparecendo, algumas coisas começam a dar errada. Tem uma, peraí. Você sabe em casa. Eu vou fazer um comentário aqui, sem dar nomes, mas um rapaz comentou comigo hoje. Uma esposa percebeu que o seu esposo, prestem atenção, veja o que eu estou colocando aqui, as pessoas que estão em casa. Uma esposa percebe que seu esposo começa a esfriar na relação, começa a chegar tarde, começa a se ausentar, começa a viajar. Ela começa a perceber se as conversas estão na mesma linha, se ele continua animado ou desanimado. Pode ser um monte de coisa, pode ser problema financeiro, mas tudo é problema. Pode ser isso, pode ser aquilo, mas as pessoas percebem. A mãe percebe quando um filho chega da escola todo cabisbaixo, já nota. Uma mãe percebe quando um filho está com um problema escolar. Pode ser problema de vista, tem que investigar. A gente começa, as pessoas dão sinais de problemas físicos, sinais de problemas emocionais. Quando eu sinto que o negócio está ficando estranho, eu faço visita. Eu procuro um, procuro outro, ligo, como é que está? E aí, tudo bem? Eu liguei para pessoas desta igreja, e ai daquele que disser que eu não liguei. Ai, eu busco, e ai daquele que disser que eu não busquei, porque mentir não é contra mim não, sou um ungido de Deus não, mas Deus vê, porque mentira para Ele é pecado, e é tão pecado quanto matar outra pessoa. Mentir para Deus, se eu mentir, ou pegar um revólver e dar 3 tiros num cara assim, buf, 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 é a mesma coisa para Deus. Para a gente é que é diferente, mas para Deus é a mesma coisa. Não tem pecadinho, pecadão não. Para a sociedade tem, para Deus não. É tudo igual.
Ele me nivela por qualquer outro pecador se eu chegar aqui e abrir a boca e falar alguma coisa contrária à palavra dele. Ele me nivela a um estuprador, ele me nivela a um adulto, ele me nivela a qualquer coisa, um sequestrador, um assassino. Ele me deixa do mesmo jeito. Se eu mentir diante da palavra dele, ele me considera do mesmo jeito. Por isso que é tão preocupante, é tão grande a responsabilidade da gente. Isso é batalha, gente. E aí, quando vocês perceberem que alguns sinais acontecem, orem de verdade. Senhor, onde eu estou errando? Não pergunte onde a pessoa está errando, não. Senhor, onde eu estou errando? O que é que está acontecendo? Me ajude a combater esse problema em mim e me mostra a saída. Me ajuda a me transformar. E esqueça um pouquinho de achar que é o outro que tem que ser transformado. E busque a transformação. E busque a transformação. E Deus vai abrindo os teus caminhos. Vai mostrando saídas. Quando Deus falou com Agar sobre a água que tinha no canto, basta olhar para o lado, ele atendeu a oração, o pedido, o clamor do filho, não foi de Agar. E é por isso que a gente precisa orar e interceder pelos outros e pedir a Deus discernimento. Onde eu estou errando. Porque se eu chego aqui e disser, você está bem, meu irmão, está top o tempo todo, você está top, você está top. No dia que eu disser, olha, precisa orar não, que você já está de boa, não vá não. Pode chamar o pessoal das BASP aqui, da convenção, o pastor Erivaldo, o cara está doido. O cara não está bem não. Não está querendo que a gente ore, fica falando de quem ora, fica falando de quem não, cuidado, viu? Se acontecer isso comigo, pode chamar e me internar, que eu estou doido. Pode dizer. A gente precisa seguir a palavra de Deus. Se a gente quiser uma vida boa, uma vida em paz. E essa vida em paz só acontece de joelho no chão. E é o que a gente vai fazer agora. Nesse exato momento. A gente vai fazer um momento de oração. E eu vou chamar o diácono